Então, bom dia mais uma vez, gravando a aula. Pessoas, bom dia. O que eu quero falar hoje, desculpa já começar a entregar porque se vocês olharem lá no SIGA, a entrega um é dia 26 de maio, que é quarta-feira. E eu quero conversar com vocês alguns pontos, porque para ver como é que a gente vai trabalhar dessa forma. Eu tenho lá no GitHub passado e eu vou seguir muito próximo daquilo, tá? Algumas coisas deu certo, algumas coisas não deu tão certo. Eu acho que a entrega um ela pode ser muito mais reduzida, tá? Bem mais simples do que eu tinha feito. E deixa eu colocar só como referência. github.com/boa da preta barra SMU 2022. Pessoas, dê uma olhada nesse GitHub aí, por favor, que daí eu vou usando o quadro e daí vocês vão usando ali o sistema para a gente ir acompanhando, beleza? O que eu quero é que a gente faça algumas modificações em relação a isso e lá aquelas entregas que vocês estão vendo vão ser as entregas equivalentes, tá? Então eu vou mais ou menos listar o que tem aqui, decidir algumas coisas em conjunto com vocês. Tá com um pouco de microfonia, vou abaixar o volume de vocês aqui, qualquer coisa me sinalizem, tá? Pessoas, antes de mais nada, o nosso formato de desenvolvimento, então as entregas de vocês, toda a plataforma basicamente, a gente vai usar o GitHub, ok? Então esse vai ser o nosso ponto focal. Então sempre que eu for olhar tudo que está sendo feito, a gente vai olhar por lá. A parte boa, pessoas, é que daí nesse daí eu consigo antecipar com vocês quais são as entregas, quais são o material. Eu tinha falado de vocês de metodologia ativa, o que vocês têm que fazer ou não têm que fazer. É, Então hoje eu quero mais ou menos padronizar, porque no semestre passado, com todas as turmas, eu tinha deixado em aberto, ó, esse é o GitHub e vamos usar ele. E tem algumas coisas no desenvolvimento que não vão ser tão produtivas, que não deu tão certo e coisa deu certo. Então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção, no caso de vocês, é se vocês querem fazer por organização, não quiser fazer por organização, tanto faz, tá? Mas a minha sugestão, peraí que tem uma aranha gigante descendo aqui do teto, que tá aqui no meio do caminho, tá? É que a sugestão que eu vou dar primeiro, antes de mais nada, para vocês, pessoas, é que vocês passem a usar aqui uma organização, tá? Até se vocês forem... Passa, minha filha, passa. Vai pra lá. Que vocês forem trabalhar, fazer a parte da organização, até se quiserem a parte do time, né, etc. Se quiser me convidar para ser um mero observador, tá? Só para eu ter acesso a tudo, ok? Então, essa é uma coisa que eu sugiro a vocês, isso aqui não é obrigatório, tá? Vocês podem ter um repositório. Vocês têm que trabalhar, foi em duplas que a gente tinha combinado ou não? Foi, né? Tá, ok. Então, gente, organizar em duplas, então faça a organização, acho o melhor, até para não ficar preso a um determinado usuário. A organização ela tem uns níveis de permissão um pouquinho mais refinados do que apenas de usuário, então acho interessante. Dentro dessa organização aí vocês vão ter um repositório e dentro desse repositório vocês vão colocar um projeto, tá? Eu só estou listando aqui, aí se vocês quiserem, eu tenho um vídeo sobre isso, tá? Como montar esse material, até para a gente não ficar perdendo tempo. Eu só quero, antes de mais nada, definir formatos aqui com vocês. No caso do projeto, vou pedir que vocês façam para facilitar bastante, que é o Kanban automatizado. Certo? Só dá vantagens, tá? Não tem muita desvantagem fazer em relação a isso. Desse Kanban também vocês vão ter as issues, né, as tarefas. Eu vou colocar só com tarefas o nome. Essas são as issues, beleza? E essas tarefas tem que virar as tarefas do projeto, né? Deixa eu colocar aqui para ficar melhor. Tararam, tararam.
Porque eu quero pessoas que desse projeto também, desse repositório, essas issues, né, que vocês vão fazer aqui, ó, melhorar. Sim, é que eu quero que essas issues de vocês tenham uns milestones. Que são as entregas. Tá? Então dê uma olhada lá no 2022. Vocês vão ver que nas issues, se vocês abrirem lá, vocês vão ver que tem a aba dos labels para fazer a identificação. E também tem esses milestones, eu coloco data. Aí eu coloquei, no caso de SMU, como não é tão extenso, eu não ficava criando uma playlist dos vídeos lá, etc. Mas eu colocava as entregas. E aí, quando eu vou fazer a correção, o meu ponto de correção é aqui, ó. Então, a entrega 1, que vai acontecer agora nessa quarta-feira, ela funciona nesse formato. Vocês me avisam qual é a organização de vocês, eu entro na organização, eu vou lá nas issues, entro no milestone, pego a entrega 1, ou vou pelo Kanban, tanto faz, tá? Ou eu vou no Kanban e vejo as tarefas concluídas, e aí o que tiver concluído, eu faço correção. E o que não estiver concluído, eu entendo que está em aberto, vocês ainda estão desenvolvendo. E é assim que funciona. Vocês funcionam por entregas. E nesse ponto eu quero conversar com vocês algumas coisas, tá? Então, só trazer para cá. Isso sempre vai ser meu ponto de referência, minha comunicação direta aqui com vocês vai ser a partir das entregas. Vocês querem fazer com que as entregas elas respeitem obrigatoriamente as datas sugeridas dessas entregas aqui? Sim ou não? Vocês querem confirmar isso? O que significa respeitar a data? Quem entregar na data é 10 lá, bonitinho, fez tudo. Quem entregar fora da data, no máximo é 8. Eu estou perguntando isso para vocês se vocês querem que sejam cobrados por data para ter esse como um fator motivador. Para vocês, vocês funcionam melhor com datas limite. Eu, particularmente, eu funciono melhor com datas limite. Se tu me disser qualquer dia, para mim é nunca. Qualquer e nunca é a mesma coisa. Se tu colocar uma data limite, eu prefiro que sempre sejam datas muito mais apertadas, porque daí eu crio um ritmo de trabalho para desenvolver e entregar na data. Até porque normalmente eu faço um dia ou 2 dias antes. Eu não vou fazer, logo depois. Não faço. Tá? Isso é a minha forma de trabalho. Então eu funciono bem com datas. Só que para vocês tem que padronizar, ou todos ou nenhum. Vocês querem chegar no acordo primeiro? Vamos lá? E aí, pessoas? Eu acho que cortou, Amanda. Oi? A Amanda tinha falado alguma coisa ali e o áudio dela cortou, só pra avisar. Fala, mano, qual a sugestão? Oi, eu prefiro se não me cobrar data. Não cobrar? Por favor, não me cobre data. O que? O que você mais acha? Eu gostaria de ter uma data, mas eu não acho que necessariamente precisa cobrar a data. Certo. Não, a data sempre vai ter, mais tá? como referência, né? Sim. É uma data preferencial, a partir desse ponto quando eu começo a corrigir. Tá, certo. Vamos continuar. Vamos partir do ponto, então, onde vocês querem uma data só para controle, mas não querem que essa data reflita na nota. Ou seja, se vocês fizerem uma entrega posterior, vocês não são penalizados em termos de nota. Ok, sem problema. Então, vai funcionar da seguinte forma, pessoas. A entrega 1 é para o dia 26. Vocês podem entregar no dia 26 ou podem entregar depois. Mas só para ter ciência, se vocês deixarem para depois, vai começar a acumular trabalho em relação a outras entregas, perfeito? Dessas aqui, gente, então já falando especificamente do dia 26, claro, depois eu vou fazer o meu GitHub, tá? Se quiserem usar ele como referência, eu vou usar o meu GitHub. Mas tem 3 coisas que eu preciso que vocês já deem uma olhada, beleza? Nessa entrega número 1, já para entrar no tópico de hoje, nessa entrega número 1, vocês primeiro têm que ou fazer ou escolher
um jogo web. Tanto faz, tá, gente? Vocês podem desenvolver ele do zero ou vocês podem pegar um pronto. E aí depois, claro, eu vou colocar no Discord, descrição do vídeo, aquela coisa toda. Eu vou botar um monte de referência de vários jogos que eu desenvolvi, seja do pessoal de SMU, como por exemplo no semestre passado, ou do pessoal do integrado. No caso do integrado, como eu focava mais em ensino de programação, então a gente tinha os jogos mais elaborados, e vários desses jogos podem ser facilmente transportados para que possa ter 2, 3 ou mais jogadores e possa ter tempo real. Ou seja, eles se encaixam bem no que a gente precisa. No caso, eu só quero que vocês digam, vai ser esse jogo. Não estou cobrando em hipótese alguma que vocês desenvolvam o jogo ou que vocês se preocupem com o jogo em si. O que eu quero é que vocês conheçam bem ele para que convertam ele para tempo real, que é o tópico de hoje que eu quero falar sobre isso. Beleza? Mas como eu disse, eu vou colocar isso lá, tarefa bonitinha, mas já para deixar específico, certo? É fazer ou escolher no jogo. Se vocês forem desenvolver um jogo, ou escolher, depende, estudar, né, em relação do jogo, né, é consequente. E aqui é já como experiência, tá, pessoas? Normalmente quando tu vai fazer um jogo web, dificilmente tu vai fazer ele do zero, pela complexidade que tem. Então é muito comum tu usar um framework que vai te ajudar a fazer isso. No caso, eu uso bastante o Phaser, que é um framework para JavaScript ou TrueScript. E é só para você saber como é que funciona, quais são os mecanismos, como é que vocês fazem as chamadas, as operações, para no momento que for encaixar, por exemplo, uma sinalização, você saber exatamente em que ponto do jogo vocês têm que fazer. Ou seja, estudar é só conhecer a arquitetura da aplicação para poder depois fazer as modificações. Aqui não tem nenhum mistério, tá, gente? Isso aqui é coisa de... Aqui é ver quais são os jogos, ver se tem algum que interessa, talvez fosse o caso, baixar e rodar. Eu sempre pedia para os alunos documentar, então não deve ser nada complexo, beleza? Dá tranquilamente tempo para fazer até a próxima quarta-feira. Professor, Oi? tem uma parada que eu não entendi aí. Oi. Tu disse fazer eu escolher um jogo web ali pra estar pronto pra quarta-feira? Repete, por favor. Falou fazer eu escolher um jogo web ali pra estar pronto pra quarta-feira? Ou tipo, estudar como que vai ser, escolher o tema? Não, é escolher um jogo se quiser até quarta-feira. Mas ele não precisa estar pronto até quarta-feira. Não precisa. Ah, tá. Lembra o que a gente acabou de decidir? A data de entrega é até quarta-feira. Ou tu desenvolve um, ou tu escolhe um. Eu vou te apresentar, eu vou colocar na lista para vocês, 2 ou até 3 semestres de jogos que já foram desenvolvidos. Então tu pode ir lá olhar e dizer, eu quero esse ponto. Beleza? Agora, se tu quiser desenvolver um, claro que se tu, pensa o seguinte, Guilherme, se tu vai escolher um pronto, é coisa de 1 a 2 horas de esforço, vai lá, até quarta-feira tranquilamente dá tempo. Se tu vai desenvolver um, muito provavelmente tu vai fazer só a parte inicial do jogo, mas muito tu vai desenvolver ao longo do semestre todo, né? Então eu estou imaginando que tu só tem que fazer, por exemplo, semestre passado o Murilo e o Teles fizeram o Pong com 4 bastões ali, que seriam as raquetes do tênis. Colocar 2 jogadores na mesma tela só para isso, claro, tá gravando, então não tem problema nenhum eu dizer. Tu pode pegar pronto na internet e foi o que eles fizeram. Eles só tiveram que agregar mais raquetes e fazer isso em tempo real. Tá? Tranquilo? Professor, Tá? E o último item, gente, que eu vou separar, ó, eu tô pegando como referência o que foi feito no semestre passado, tá? O semestre passado tinha 3 tarefas a entregar 1. Eu já estou falando sobre isso porque na primeira aula eu fiz uma revisão, uma visão geral ali de sistemas multimídia, e hoje, só porque o nosso calendário não fica tão legal, seria bacana a gente sempre fazer isso na primeira aula, mas eu acabei falando sobre o assunto e passou batido, e por isso que eu só estou falando disso hoje. Eu devia ter falado isso na aula passada, ok? E aqui tem o último item, que eu vou resgatar, como eu falei, eu vou resgatar muita coisa do semestre passado, para fazer como referência,
que é uma lista de leituras, também vou fazer. Então, de novo, pessoas, terminando a aula, eu vou sentar e montar o meu GitHub, pelo menos a primeira parte, pelo menos a primeira entrega, só para vocês verem como é que é, e depois eu vou fazer todas as outras, mas só para a gente não ficar perdendo tempo. Ô, professor, Oi. tá escutando? Oi, pode falar. Pode falar. Só porque eu não sei, essa aula não começava às 10 horas ou é 9h40? Gente, vamos combinar um horário fixo, porque eu tava sempre começando com as aulas, com as outras turmas, sempre na hora cheia, tá? Só que eu não lembro com você se eu comentei. Então, por isso que até era 9h40, eu vim aqui, eu ia mandar uma mensagem, dizer, gente, a aula vai começar às 10. Eu combinei com vocês alguma coisa ou não? Eu realmente não lembro. Não, eu também não, eu acho que não. Tá, Mas assim, eu acho que é porque a gente meio que ficou meio que padrão, todos os professores adotaram isso, então tipo, eu até pensei que era isso, entendeu? Mas tá. tu não pode só dar uma resumida geral no que tu Posso, claro, sem problema. Então, só para definir, gente, começamos sempre nas horas cheias ou não? 8 horas e 10 horas, pode ser? por mim pode ser. Tá? Eu vou sempre mandar mensagem no Discord e eu vou depois anotar no Siga. As aulas de quarta-feira, sempre às 8 horas, e as de segunda-feira, sempre às 10. É só para facilitar, gente, não tem nada especial. Normalmente as aulas elas ficam ali no intervalo de 1 hora, então é das 10 às 11 ou 8 às 9. Hora cheia, não entre em conflito com os outros professores, não entre em conflito com outro horário. Se alguém se adiantar ou atrasar, a gente é pouco impactado. O que eu estava falando até agora é o seguinte: a aula passada eu fiz uma visão geral de sistemas multimídia e agora a gente já vai começar a se organizar em termos de trabalho. Uma coisa que aconteceu o semestre passado é que eu dei muita liberdade para construir o seu próprio repositório. E aí, quando eu ia corrigir, eu tinha muita dificuldade em relação a isso, porque cada equipe colocava o seu nome na tarefa, não organizava milestones, né, que eram os prazos de entrega, não estruturava bem, ou seja, largava, e aí eu tinha muita dificuldade de fazer as correções. Eu queria saber, por exemplo, se a equipe avançou em termos de sinalização, eu tinha que ficar procurando a tarefa. Se vocês multiplicarem pela quantidade de tarefas, de equipes, isso ficava exaustivo. Então eu demorava 3, 4 horas para corrigir a cada quinzena. Então, o que eu quero fazer com vocês, diferente do semestre passado, que foi o que estou usando como ponto de referência, é que depois eu vou, junto aqui com vocês, fechar algumas coisas, tá? Algumas coisas vocês têm liberdade, alguma coisa peço que vocês se mantenham no mesmo padrão. Aqui no caso do GitHub, que vocês criam uma organização, como eu falei, vocês até podem fazer um usuário e compartilhar com outro, mas quando vocês criam uma organização, vocês têm um controle de acesso mais refinado. Então, sim, criar uma organização. Depois eu vou colocar, caso alguém tenha uma dificuldade em fazer toda essa estrutura, eu tenho um vídeo de como fazer isso, tá? Que eu já usei semestre passado, vou depois compartilhar com vocês. Mas, no caso, criar uma organização, criar um repositório e dentro do repositório, não da organização, tá? Criar um projeto que é um Kanban automatizado. Pode ser até um Kanban manual, eu fiz semestre passado, não ficou legal porque dava trabalho, ficar arrastando tarefa, era só esforço inútil, tá? Então criar um Kanban automatizado e colocar as tarefas dentro do projeto. Só que essas tarefas vão ser as issues. Quem já trabalhou comigo em projetos 2 já sabe que é mais ou menos a lógica. E como eu falei, quem nunca trabalhou comigo, eu vou colocar um vídeo mais ou menos mostrando essa organização. Colocar os milestones, né? E colocar as issues dentro dos milestones. Milestones, para quem não conhece, são os prazos de entrega. E aí associar as datas de entrega, ok? E aí depois ficar marcando os labels. Como eu disse, pessoas, se vocês até eu posso fazer hoje mesmo, fazer com vocês, criar uma, mas não sei se é... Só se vocês quiserem, tá, gente? É uma aula tão instrumental. Não sei se é preciso. Vocês já estão no final do curso, já estão mais tarimbado. O que eu quero chamar a atenção é que eu vou usar como referência, então, o que aconteceu no semestre passado, aproveitar o aprendizado que teve e a entrega número 1, no nosso caso, ela já pegou a primeira quinzena, só que a nossa quinzena ela começa com uma aula uma quarta-feira e depois quarta-feira, quarta-feira, depois segunda-feira e quarta. Então, né, a primeira quarta-feira a gente viu a visão geral, hoje eu estou com vocês, então a entrega 1 ela é para o dia 26 de maio,
não significa que vocês têm vocês não vão ser penalizados se entregarem tardiamente, entregar depois dessa data. Mas você só tem que ter a ciência que passada essa data, a gente já vai para a próxima entrega e daí já acumula o trabalho, ok? Volto a dizer, essa não é uma matéria cansativa, não é uma matéria exaustiva, mas eu faço votos que vocês façam ela de uma forma cadenciada, com ritmo, que daí a coisa flui. Se vocês deixarem para o final, no último mês, por exemplo, garanto a vocês que não dá tempo, tá? Porque o princípio é bem simples. Fazer o básico, mais ou menos tem 3 tipos de entrega. Fazer a entrega simples é fácil. Ou seja, é fácil passar na matéria? É. Para tirar um 10 é difícil? É difícil. Certo? Então, é mais ou menos 2 extremos. Certo? É fácil passar e é difícil tirar o 10. Então, quem quiser se esforçar, bacana. Certo? Por que eu vou incentivar vocês a fazer esse tipo de coisa? Tá? Primeiro, porque a gente está falando de NP, então tem um monte de coisa que eu gostaria de fazer e eu não consigo. E por outro lado, vocês estão na 9ª fase, eu recebo bastante, pelo fato de muita gente saber que eu estou nas fases finais, tanto do ensino médio quanto da engenharia, o pessoal pedir indicação. E hoje é segunda-feira, sábado, gente, eu recebi mais um convite de uma pessoa que está precisando de um desenvolvedor front-end. JavaScript, paga bem, aquela coisa toda. E eu sempre quero ter algumas pessoas para indicar, porque eu como professor daí acabo tendo esse reconhecimento, não só dentro da academia, mas dentro do mercado, saber que eu consigo selecionar bem essas pessoas, então eu tenho daí mais facilidade de trânsito com eles. Então, se eu quiser um dia fazer uma visita, conhecer, chamar alguém para fazer uma palestra, são sempre pessoas que no bom sentido, estão me devendo alguns favores, né? Favores porque eu já indiquei uma pessoa, etc, aquela coisa toda. Então, eu saio ganhando nesse sentido, beleza? E a empresa, claro, ganha porque ela pega um professor que já teve contato com os alunos, já teve experiência com o aluno, e pode dar uma indicação mais assertiva do que simplesmente falar, eu tenho 10 pessoas, vejo o que acontece, ok? Então, pessoas, volto a dizer, se alguém tiver interesse para trabalhar com front-end, web é o que eu mais recebo hoje, o que eu mais estou recebendo é a oferta de front-end, back-end e web, ok? Mundo JavaScript. Até recebo outras coisas, mas o que eu mais tenho ouvido falar de gente que não está fácil de achar, ok? Então, por isso que volto a dizer, um dos motivos de eu escolher web é por causa disso. Muita gente do mercado chega, o professor, Ederson, olha só, eu estou querendo alguém de web, tu tem? E quase sempre eu digo não, eu não tenho essa pessoa, o que é uma pena, tá? Voltando então, pessoas, dia 26 de maio, no calendário original, que eu vou fazer pequenas modificações, vocês têm que começar a fazer um jogo web, tá? Um esqueleto, vocês vão ver que fazer o esqueleto é fácil, tá, gente? Se vocês nunca mexeram com o jogo, o que vocês vão perceber é que fazer a mecânica fácil do jogo, usando um framework, é fácil, tá? Então, por isso que uma das tarefas é estudar o framework. E aí eu vou recomendar alguns e tem alguns bem simples. O que eu mais sugiro, que é o Phaser, ele facilmente vocês conseguem fazer um jogo de plataforma ou formato em RPG, né? Um personagem andar pelo tabuleiro. E desenvolver ou escolher um jogo. E eu também vou passar para vocês vários jogos de semestres anteriores, principalmente de ensino médio, onde tinha mais ênfase nisso, onde tem vários jogos prontos. Prontos, é pegar e sair usando, não tem muito esquema. Tem um que é uma arena, que tem de tiro, pronto, é só pegar, vai ficar bem legal. Desculpa, tem um que é de futebol, fazer o gol em goleira, né? Tem 2 jogadores, pode colocar mais jogadores. E o último item que eu quero chamar a atenção, e aí eu vou desmembrar essa tarefa em 2, onde eu quero que vocês vejam por cima, gente, por cima. Não é para ler, é só para fazer uma revisão de tópicos que para mim serão muito importantes nessa disciplina. E eu só quero que vocês eu quero ter a certeza que vocês estão afiados em isso, tá? Que é um pouquinho só de desempenho, uma coisa ali, mas eu quero basicamente alinhar com vocês até HTTP. E aí depois de WebRTC, então essa tarefa aqui eu vou desmembrar em 2. Certo? Uma é de revisão, isso aqui vai ficar na entrega 1. E de WebRTC mesmo, aí a gente vai ver lá na frente, não precisa ver agora.
ok? Tranquilo, pessoas? Então esse é o primeiro ponto, tá? Eu quero que vocês, até quarta-feira, estruturem isso, e como eu falei, até quarta-feira, hoje, né, no caso, eu vou fazer, eu fazer o meu e dizer, gente, se vocês quiserem, esse aqui tem um formato que, pela experiência de outras edições, tem funcionado bem. Tranquilo até esse momento, pessoas? É uma coisa que eu já devia ter feito na quarta passada, eu esqueci, tá? Só depois o professor disponibilizar aquele vídeo pra gente ver como é que faz a organização. Uhum. Tá. Sim, tem. Basicamente eu fiz um vídeo, eu só não lembro talvez eu diga alguma coisa pontual, mas que eu tinha feito para uma turma, daí eu coloco ali para vocês, ok? Posso apagar aqui, pessoas? Já tô apagando, né? Pergunta aí, espera a resposta. Vocês viram alguma coisa de SS7? Pessoas, alguma coisa de SS7 vocês viram? Sim, não? O Básico lá com o Fábio. que vocês viram? Pode mais ou menos dar algo breve? A gente viu que se absorveu outras coisas. Tá, mas o que vocês viram, assim? Os blocos, componentes, os IMS, vocês viram? O que vocês... A estrutura da rede, os pontos de sinalização, os pontos de transferência. O que vocês viram de sinalização? Vocês lembram? Media Gateway, vocês viram alguma coisa? Sim? Não? Professor, considera que não. Tá. Tu tá na CIP Pulse, né, Oswaldo? Isso. Tá. Vocês vão ver ZUP lá? Olha, professor, o Zup não, mas esse Media Gateway que falou ali, eu já tive algum contato, sim, alguma coisa bem só por cima, superficial, né? Tá. Mas esse Zup, sei lá, até agora eu não vi ainda. Tá, beleza. Eu tô perguntando isso porque é o seguinte, gente, como eu falei para vocês, a gente vai ter muito de herança do mundo de telefonia, porque mesmo o mundo de telefonia rodando sobre o mundo IP, no caso que vem lá do SS7, mais especificamente do IP Multimedia Subsystem, são alguns desses conceitos que eles foram herdados e eles foram incorporados para esse mundo IP puro que a gente vai trabalhar. Então, uma das coisas interessantes quando a gente está falando de mundo IP é que a gente sempre tem que entender que toda aquela hostilidade da rede, melhor esforço, descarte, prioridades, etc., isso vai acontecer, naturalmente vai acontecer. E aí a gente tem que começar a se adequar. Só que, diferentemente desse mundo do SS7, onde a gente tem uma rede conhecida, então tudo que vai operar, todos os serviços, todas as mensagens vão estar operando dentro de um mesmo sistema autônomo, ou mesmo uma rede com o mesmo poder administrativo, onde eu conheço os equipamentos, eu controlo os equipamentos e eu posso fazer configurações. Aqui no caso, a gente está falando de um mundo IP genérico, onde a gente está saltando os PTT, a gente está saltando os IPX, a gente está saltando os IX, né? A gente está saltando vários lugares onde a gente não conhece. Então, o que mais vamos ter nesse cenário, quando eu estou falando de IP, internet mais especificamente, é isso aqui, é ter uma nuvenzinha no meio do caminho. Então, várias vezes a gente vai ter que entender o que está acontecendo no meio deles. Perfeito? Por isso que eu sempre vou fazer algumas referências ao que tem lá e trazer para cá e aí começar a amparar em relação a isso. Tanto é que o protocolo que eu vou usar justamente aqui no começo com vocês, ele está nos dois lugares, que é o CIP.
Certo, pessoas? Então, uma coisa que acontece bastante nesses cenários, quando a gente está falando, nós estamos agora conversando pelo Discord, embora esse não seja CIP, mas é um servidor de sinalização. Uma coisa muito comum que vai acontecer, e provavelmente para quem estiver lá almejando nota 8 ou 10, vai ter que implementar dois desses componentes, é que tanto A quanto B, quando eles querem entrar em conversação, trocar, fazer uma sessão de mídia, no caso, eu vou usar o CIP, porque eu quero usar ele como uma forma didática, mas não necessariamente a gente vai usar ele como implementação. Aqui depois eu só quero abrir um pequeno parênteses. O CIP, gente, eu uso ele por uma questão didática, tá? É um protocolo bom de aprender, é um protocolo bom de implementar inicialmente. Claro que ele pode se adequar muito bem a vários cenários, mas ele vai ter um problema que a gente vai perceber depois, é que ele é extremamente flexível. E pelo fato de ele ser extremamente flexível, isso implica implementações muito complexas. Então, rodar um ambiente com CIP, às vezes para fazer um problema de 2, 3, 4 jogadores, fazer um jogo web só para tempo real, a gente vai ver que o CIP é um monstro de um protocolo que talvez não seja necessário tudo isso. Mas muitos dos protocolos que a gente vai ver, ou quase protocolos que a gente for utilizar, tem forte inspiração no CIP, então ainda assim a gente vai acabar usando conceitos dele, beleza? Então só para deixar claro, embora eu vá falar sobre ele, não necessariamente a gente vai usar ele no projeto. A gente pode pegar os conceitos dele e criar o nosso próprio protocolo, se for o caso. Vocês estão fazendo PTC ou já fizeram? Como é que é a situação de vocês hoje? Tá, então vocês podem aproveitar alguma coisa lá de PTC. Não necessariamente vocês vão ter que criar um, tá? Até porque vocês vão ver que são poucas mensagens que a gente precisa. Como eu disse, o CIP é extremamente flexível. Mas vamos lá, pessoas. Então, quando A e B querem começar a conversação, etc., eles mandam para cá e para o B. Isso vai acontecer bastante, onde nós temos esses canais que vão intermediar essa comunicação, e aí quando eles querem trocar mídias entre si, daí eu vou colocar flechinhas assim, certo? Então, na verdade, o que nós temos é isso aqui. Mas na prática, né, é assim que está acontecendo a comunicação. Então, sempre nós vamos ter gateways de mídia que vão estar interceptando. Ou a gente pode fazer a comunicação direta. Aqui, agora, a gente tem que começar não só a parte de mídia, mas a parte de sinalização, começar a entender as arquiteturas que a gente vai começar a desenvolver, beleza? Mas isso é um caso clássico, e até deixa eu ver se eu acho uma referência aqui do blog, só um pouquinho, pessoas, vocês devem estar ouvindo o teclado, blog, Discord, por favor, pessoas, vamos lá. Gosto muito desse post dos caras. É muito bom. E é 2018, não é assim tão novo. Tá, pessoas, eu vou colocar ali em aula. Só uma referência para vocês darem uma lida depois. Não é algo assim a ser lido tão rápido. Mas eu gosto bastante porque ele explica vários itens, vários tópicos, várias coisas. Integra bem, explica um turn, dá um turn. Né? Mas se eu fizer alguma coisa que não ficar claro, tudo bem. Tá? Vamos lá, pessoas. Mais uma vez. Deixa eu apagar aqui. Tarará, tarará, tarará. Eu tenho, então, na prática, como fazer. Tá? Eu coloquei só o link do Discord para vocês darem uma lida depois, mas como eu sempre falo, vou lá colocar depois um link no vídeo, etc. Tá? Porque eu quero chamar a atenção que quando eu começar a falar não só de sinalização, mas de mídia,
e aí eu quero começar a encaixar um pouco as pecinhas aqui, é que eu posso fazer uma comunicação direta entre esses dois, mesmo que eu tenha uma nuvem no meio do caminho, mas eu quero fazer uma comunicação direta de IP para IP. Claro que eu vou ter problemas na internet, então aqui, por isso que eu falei naquele material de revisão do EBRTC, eu quero que para você seja claro, quando eu estiver falando tanto de IPv4 quanto de IPv6, independente, tá, gente? Isso não impede que eu tenha que ter problemas de NAT ou filtro de pacotes. O NAT com IPv6 é um caso delicado, porque a gente está falando de uma quantidade gigantesca de endereço que não precisa ter NAT, mas eu posso encapsular IPv4 dentro de IPv6, eu posso colocar IPv6 dentro de IPv6, e eu nunca posso descartar as coisas mirabolantes que as operadoras às vezes no Brasil fazem para usar IPs repetidos, para usar seu endereço interno, para evitar que as pessoas ofereçam serviços. Então, assim, de tudo, gente, de tudo, tá? Não podemos descartar nunca que o provedor fira a neutralidade de rede, alguma coisa que o NIC, o Comitê Gestor da Internet, já defende que isso tem que acontecer, e às vezes, não estou dizendo que nenhuma operadora faz, eu estou dizendo que pode ser que alguém, né, filtre lá uma porta UDP, pode ser que faça traffic shaping, né? Esse tipo de coisa que a gente sabe que não é o certo. E eu não estou dizendo que alguém faz. Por favor, né? Mas não podemos descartar que alienígenas venham de um outro planeta e invadam exatamente uma determinada operadora e aplicam traffic shaping só para causar mal à humanidade, né? Por favor, não quero falar mal de ninguém. Estou dizendo que os alienígenas malvados vão fazer isso. Beleza? Então, gente, quando eu falo de hostilidade, eu estou dizendo que podemos ter endereço falso, endereço interno, endereço isso, endereço aquilo. Eu vou ter NAT, vou ter filtro de pacotes, eu posso ter traffic shaping, eu posso ter tanta coisa imprevisível, e por isso que eu sempre vou desenhar uma nuvenzinha no meio do caminho, porque eu simplesmente não tenho a menor ideia do que está acontecendo. Tá? É muito difícil a gente entender o que opera dentro da camada de rede quando a gente sai da nossa própria rede. Mas eu posso fazer uma comunicação direta, embora vá ter vários entraves para fazer isso. Claro que isso normalmente vai acontecer dentro de uma rede local. Volto a dizer, quando a minha rede é conhecida e controlada, eu posso também fazer... Vai ficar um pouco espremido. Eu posso também usar um cenário em triângulo. Tá? Isso normalmente, tá, gente? Normalmente, tá? É o que se chama de back-to-back, quando eu tenho uma central no meio do caminho, onde ele vai fazer tanto, não só a parte de sinalização, mas a parte de mídia. Então, sempre vamos separar os dois, tá? Uma coisa é sinalizar, outra coisa é transportar a mídia de fato. Mas eu posso ter um ente no meio do caminho. E aí as mídias, ela pode começar a acontecer de pelo menos duas formas. A primeira possibilidade é o servidor intermediar também a parte de mídia. E aí ele vai se chamar back-to-back, onde ele vai fazer não só a parte de sinalização, mas também a parte de mídia. Ou a mídia pode passar, vou colocar aqui outra cor para ilustrar, uma transmissão direta. Certo? Tem as duas possibilidades. Então, nesse cenário aqui, a gente pode também ter a mídia passando pelo servidor ou não. A vantagem de passar pelo servidor é que eu posso normalizar, eu posso fazer mixagem, eu posso manipular essa mídia, ou fazer um controle, gravação, alteração, manipulação, mexer na frequência, no timbre, qualquer coisa assim, se eu quiser aplicar algum efeito, se tem alguma lógica, uma vez estamos falando de jogo, ou senão eu posso fazer uma transmissão direta e ponto final, certo? Mas eu também tenho uma terceira arquitetura, que é a arquitetura de trapézio. Aqui. Aqui eu vou colocar o C.
onde na verdade eu tenho uma distinção entre dois domínios. Então aqui eu estou estando dentro de um mesmo domínio, aqui eu tenho dois domínios, e aí eu posso ter DNS, eu posso ter LDAP, eu posso ter serviço, que realmente vão fazer a distinção entre eles. Então, vou separar aqui. Claro, aqui eu tenho agora começar a ter várias possibilidades. Eu posso ter a possibilidade de né, passar tudo aqui bonitinho por eles. Eu posso mandar uma mensagem direta. Eu posso mandar só para o servidor e ele mandar. Eu posso mandar para ele e mandar por aqui. Então aí eu começo a ter um monte de opções de transmissão. Eu posso fazer a passagem pelos dois servidores, passando por só um servidor ou fazer uma comunicação direta. De qualquer forma, sempre a gente vai ter um desses três cenários e alguma coisa derivada deles. Ok? No caso do triângulo, por exemplo, só para ilustrar, eu posso ter, no caso, que o D seja aqui, né? E a mídia passar por eles. Mas o que eu quero chamar a atenção é que vai ser um único servidor de mídia para todos os entes terminais envolvidos. Um único servidor de sinalização para todos os envolvidos. Aqui não, aqui eu tenho dois servidores, um para cada domínio, um para cada ente terminal. Então, se eu quiser criar esses cenários, aí, claro, a gente vai começar a agregar a complexidade. Perfeito? Muito provavelmente a gente vai ficar nessa situação aqui, onde o nosso servidor web vai cuidar da sinalização e a gente vai colocar o Media Gateway a mais. Perfeito? Então, muito provavelmente a gente vai ficar nesse cenário. Mas só para deixar sempre claro, a gente vai sempre estar trabalhando com um desses três cenários. Perfeito? Eu vou apagando, tá, gente? Porque como está gravando, não tem muita restrição. Qualquer coisa, só olharem para lá. Até um pequeno parênteses. Como é que vocês estão de IPv6? É tranquilo ou não? Nunca foi citado no curso. Oi? Nunca falaram em detalhes. Nada. É que no nosso problema eu queria colocar IPv6. Eu só tenho IPv4 em casa, tá? Mas eu queria colocar IPv6 porque lá na frente vai ser divertido divertido mesmo, a gente mexer com a parte de mídia operando com um só falando IPv4, outro só falando IPv6 e alguém no meio do caminho fazendo essa tradução. Fica legal porque daí a gente consegue entender mais claramente isso aí. Ah, peraí, só um pouquinho. Parênteses assim. Eu sei que tá gravando, mas tá, eu não vou ficar falando mal de ninguém. Mas vocês nunca fizeram nada assim de PV6? Tá. Absolutamente. Professor, Oi. esse IPv6 aí eu acho que é lenda urbana, porque a gente, desde quando iniciei o curso, vão trocar o IPv6, vai ser IPv4 ano que vem e nunca chega esse ano que vem, então, sei lá, aqui em casa é IPv4 ainda. Eu acho que é isso. Pessoas, por favor, acesse a acho que é 2460, dê uma olhada. 2460, por favor. O que é? Especificação do IPv6. De que ano é essa RFC, por favor? É de 98. 98. Alguém era nascido aí em 98, além de mim, assim? Em dezembro eu tinha 2 meses. 2 meses. 1 ano. Eu já aprontava, caralho. Oi? Ele já aprontava muito. Gente, a primeira RFC, que é... Tá, alguém arrumando alguma coisa, vocês devem estar ouvindo barulho. A primeira formalização em RFC, ou seja, já teve revisão por pares, 1998. Depois ela teve mais alguns ajustes, foi para 8200, tá? 8200 é de agora, ok? Então, gente, eu estou falando de uma coisa que não é assim tão recente, tá? Certo? Então, em 98 eu estava no segundo ano da faculdade. Eu tenho 41 anos, então faz tempo. Beleza?
O que eu peço que vocês saibam PV6 é que eu tenho que ensinar, então eu tenho que ensinar um pouco de PV6, porque a gente vai usar IPv6, porque senão... Oh, meu pai. Posso falar um pouco de PV6 agora, então? Tá. A gente não tem prejuízo na matéria, tá, gente? Não causa impacto. É que eu ia dizer, eu tinha falado da entrega 1, só vocês fazerem a revisão. Mas como é que vocês vão revisar uma coisa que vocês nunca viram? Bora, pessoas, vamos lá. Dê uma olhada na RFC. Aqui, ó. RFC 721. Dê uma olhada na 721, pessoas. Vamos ver se minha memória tá boa. Out of band control signals in a host-to-host protocol. Acho que não é isso, não. Não, errei. É o TCP, na real. É o É TCP? o TCP que Não. Eu quero IPv4. Que número que é do IPv4? 791. Por favor, lá, pessoal. 791. é de 81, esse aqui. Que tristeza. Vocês viram? O cara vai envelhecendo, vai perdendo traquejo. Pessoas, por favor, RFC 791. Vamos começar a voltar um pouco no tempo. De que ano é RFC 791? De 81. setembro de 81 pessoas. Quem era nascido em 1981? Mais quem? Ninguém? Pessoas, eu gosto da data. Oswaldo já era, né, Oswaldo? 83 eu nasci. Não. Eu nasci em 80. Não. Gente, o que eu gosto das datas é porque às vezes elas refletem bem o sentimento da época, tá? Não vou entrar, claro, em detalhes para a gente não ficar perdendo muito tempo, mas se vocês olharem mais ou menos como é que foi a questão de consumo de endereços, nos anos 80, quando somente foi formalizado, alguma coisa que nos anos 70 já estava em uso, tá? Só que quando eles conceberam o IPv4, né, que eles conceberam 2 a 32 endereços, é que eles tinham uma intenção de que fosse uma quantidade absurda de endereços organizadas em classes. Claro, vocês devem lembrar lá a classe A, B, C, D e E, né? A classe A, B, C, o D que é multicast e o E que é reservado, que era para não ter uso. Onde fosse uma quantidade tão expressiva de endereços que não fosse necessário mais IPs, mas claro, hoje a gente tem uma estimativa de mais de 4 ou 10 bilhões de ativos em rede que estão trafegando hoje na internet, ou seja, extrapolou e muito essa faixa de endereço, porque isso aqui dá mais ou menos 4 bilhões, só que a gente ainda tem que considerar que tem máscara, tem corte, tem IP, etc. Já essa faixa aqui, 2 a 128, claro, a gente já está falando uma quantidade muito mais absurda de endereços, mas eu sempre pego, quando eu falo de IPv6, ou de IPv4, ou de IP em geral, eu sempre pego como ponto de partida que eu quero fazer endereçamento, tá? Então eu sempre vou falar sobre isso, porque quando a gente estiver falando lá na frente, eu sempre vou focar, antes de mais nada, em endereçamento. Que cada dispositivo tenha um endereço único, exclusivo e principalmente alcançável por qualquer outro dispositivo. Perfeito? Tanto é que hoje, quando a gente fala de IoT, uma das coisas que a gente mais tem que ter cuidado hoje é a questão de segurança, porque muita gente usava a NAT como esquema de segurança, o que não é o caso, tá? A gente tinha muitos ataques para burlar essa parte de endereçamento. Enfim. Então, assim, quando eu estou falando sobre IPv4 e IPv6, o meu foco sempre vai ser a questão de endereçamento, que eu quero que todos eles tenham um endereço alcançável. Logo, se eu quero que ele seja alcançável, então outra coisa que eu tenho que me preocupar é a parte de roteamento. Então, essa questão de roteamento é como é que eu chego usando vários caminhos alternativos para sair de um ponto A até chegar a um ponto B, certo? Então, sempre eu vou ter esses dois
esses dois aspectos ali quando a gente fala disso. E eles sempre vão ser os pontos fundamentais quando a gente vai começar a construir essas redes e fazer as suas divisões. Certo, pessoas? Até aí nada demais, nada de incrível. Um outro link que eu vou passar para vocês. Só um pouquinho. Acho que vocês já devem conhecer, claro. Mas eu vou já só para fins de registro. Vamos lá. ipv6.br. Lá tem... Professor, tô mandando coisa no canal de aulas ali. Sim, ando sempre no canal de aula, tá? Quando eu tô falando uma coisa da aula, eu tô colocando... Mas boa lembrança, obrigado. Eu tô colocando essas mensagens no canal de aula. São assuntos que eu falo durante as aulas. Ou link de aula, etc. Certo, pessoas? Então lá tem as explicações, eu não vou entrar, claro, abrir cada uma delas para ficar explicando, só quero fazer um resumo, um apanhado geral. É que o que eu gosto do IPv6 e a minha crítica que eu faço é que se nós pegarmos um conceito que foi de 1981 e ele foi sendo estudado, aperfeiçoado, testado, modificado, revisado e chegou à sua forma em 98 e depois agora, 2017, 2018, se eu não me engano. Então, o que nós temos é um protocolo que, além de expandir a gama de endereços, acaba incorporando e resolvendo vários problemas que teve ao longo da história. Então, no caso da IANA, que era a questão de distribuição de endereços, se a gente considerar que 2 na 32 se mostrou insuficiente, começaram a aparecer várias formas de resolver isso, não só a do NAT, mas também a máscara de rede. Isso não era original, porque uma coisa não era original, que era o CIDR, Classless Interdomain Routing. Eu poder fazer esse cálculo de roteamento usando dois endereços. O endereço, de fato, e uma linha de corte, que é a máscara de rede, para dizer o que é endereço de máquina e o que é endereço de rede. E aí, então, isso já é nativo do IPv6 e que foi algo já incorporado. Então, como eu estava falando, eu ainda acho que a gente tem que ensinar primeiro IPv6 por uma questão conceitual, porque ele acaba vendo toda essa história de 20, 30 anos de história do IPv4 e acaba solucionando ou apresentando um cenário muito mais coeso, muito mais fácil de compreender, a menos que e a única restrição é a questão de estar trabalhando com hexadecimal ao invés de decimal. Só, é o único porém, para mim, é apresentar ele dessa forma. De resto, gente, não tem por que mais a gente estar ensinando IPv4 inicialmente. Se eu ensinar o IPv6 e disser que originalmente tinha IPv4 e tinha essas restrições, eu acho que é mais fácil compreender do que o caso contrário. Beleza? Mas vamos lá passar nesse ponto. Até alguma dúvida? Tranquilo? Ó, sempre meu foco vai ser aqui, beleza? Deixa eu ganhar espaço. Tanto é que, gente, que essas redes 5G, LTE, tarará, tarará, é tudo IPv6, né? Enfim. Sim. Quer ver uma das coisas que eu gosto bastante quando eu tô falando de IPv6 e que, diferentemente no IPv4, isso não era tão fácil ou as conexões não aconteciam, é que no IPv6 isso é mais óbvio quando a gente quer estar falando sobre o alcance da rede e quais são os equipamentos que ela consegue afetar. Então, a menor rede possível que vai existir é a que existe dentro do próprio dispositivo, do próprio equipamento, que é a rede de loopback, de rede interna. Perfeito? Gente, no IPv4, a rede loopback é qual? 127.0.0.1. 127. Na verdade, 0. Mas olha o tamanho da rede. Barra 8, pessoas. Barra 8 significa o quê? Vamos lá. Me ajuda aí, por favor.
Qual que é a rede? 1/8. A rede é 127. 127. O resto Quantos IPs cabem? IP pra cacete. Gente, é 2 na 16, correto? Não, 2 na 24. Desculpa, 2 na 24. Os 3 últimos bytes são só para endereço. Então, 2 na 16, gente, 2 na 24, né? 2 na 10 é 1024, então dá 1024 vezes 1024, 1.048.576, mas ali nós temos mais 4, né? Então dá 4 vezes esse povo todo. Dá 4 milhões de endereços. 4 milhões de endereços para loopback, gente. Isso daí não faz sentido. Já no caso do IPv6, uma vez que eu estou falando que o IPv6 e o IPv6 podem incorporar o IPv4, já começa a colocar alguns conceitos. O IPv6, o delimitador não é o ponto, é o 2 pontos. Tá? Porque o ponto sempre vai ser IPv4, 2 pontos sempre vai ser IPv6. Então aqui eu tenho que colocar com que caiba apenas um endereço IP. Porque loopback é só um endereço. E aí sim, pessoas, vamos fazer uma pequena pausa para entender isso aqui. Porque o endereço é o 2.1/128. Tá? Aqui, gente, eu começo a brincar algumas coisas. Vocês já viram em IPv4 uma rede /32? Já vi, eu só não lembro pra que serve. Tá? Uma rede /32, gente, significa que 32 IP, os 32 bits são fixos. Não é apenas que ele é de rede, é que são fixos. Não podem ser modificados. Ou seja, eu tenho apenas um endereço. Então é uma rede de apenas um endereço. Isso é uma rede /32. Tá? Que no caso, para nós, talvez não tenha muito efeito prático, a menos que seja uma loopback. Então eu posso fazer um endereço de loopback, que é o /32. Que é quando o equipamento acessa o próprio equipamento e só cabe um único computador dentro dessa rede, uma vez que eu fixo todos os 32 primeiros bits. Perfeito? Então é para isso que serve o /32. Como eu tenho o IPv6, eu tenho 128 bits, então se eu tenho uma máscara /128, eu estou dizendo que os primeiros 128 bits são fixos. Eles não podem ser modificados. Logo, só cabe um endereço IP dentro dessa rede. Logo, é uma rede que cabe apenas no computador que ele pode conversar com ele mesmo, que é loopback. Beleza, pessoas? Só que, claro, o IPv6 ele é composto por 4 hexadecimais em 8 agrupamentos. Esse IPv6, na verdade, eu tenho que escrever ele por completo. Tá? Agora vamos fazer um exercício de paciência às 10h44. 8 agrupamentos, tá? 1, 2, 3, 4. Hexadecimal. 1, não vai dar espaço. 4. Deixa eu fazer um pouco mais exprimido, gente. Meu Deus do céu, senão não vai caber. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Metade do endereço. E eu estou falando hexadecimal. Então, na verdade, 4 bits, 4 bits, 4 bits, 4 bits. 4 bits, 4 bits, 4 bits, 4 bits. Beleza? Se eu pegar tudo isso aqui, eu vou fechar a 128 bits, perfeito? Claro que se eu tiver que ficar escrevendo isso o tempo todo, né? Isso aqui é um /128, que é o mesmo endereço ali de cima. Na verdade, a gente vai começar a fazer algumas abreviações no IPv6. Uma dessas abreviações é que toda vez que tiver 0 à esquerda, eu vou apagar, tá? Zeros à esquerda. E eu posso, em apenas uma sequência, eu posso fazer abreviações de vários zeros, grupos em 0. E aí eu vou pegar todos e suprimir e deixar apenas 2 pontos do lado de 2 pontos. Então, eu vou pegar todas as sequências de zeros, suprimir uma cadeia delas, do primeiro ao último grupo, e dizer que eu vou pegar o primeiro 2 pontos e ligar ao último 2 pontos. Então o endereço vai ficar assim, 2 pontos, 2 pontos, 1. Beleza? Então quando eu estou escrevendo 2 pontos, 2 pontos, 1, eu estou dizendo que todos os agrupamentos anteriores
são 0, né? E aí eu posso saber quantos são. Daqui a pouco eu vou fazer outros endereços, vai ficar mais fácil esse conceito. E apenas o último agrupamento tem apenas o endereço 1. Então é uma cadeia de um monte de zeros terminados por 1/128. Na prática, pessoas, é o primeiro IP válido, diferente de 0, né, que é um 1, ou seja, tudo 0 e apenas 1, né, o último hexadecimal, /128. Então a rede loopback só cabe o primeiro IP válido dessa faixa. Correto? Posso prosseguir? Essa lógica eu vou aplicar várias vezes para a gente ir exercitando. Como eu falei, pessoas, quando eu estou falando de IPv6, meu ponto de partida é o endereçamento, para depois eu falar de máscara de rede, para chegar a roteamento e continuar o resto do raciocínio. Já, pessoas, além da loopback, eu tenho a rede local. Rede local. Gente, uma rede local sem roteamento. Nenhum tipo de roteamento. IPv4. Qual é a faixa de IP de rede local, né, que eles chamam de rede local mesmo, que não pode sofrer nenhum tipo de roteamento? Vocês sabem? Tem uma faixa de endereço específica para isso. Vocês lembram? Tenho vontade de chutar que é o 9268. Não, 9268 sofre roteamento. É possível fazer o roteamento. Mas tem uma aqui que talvez vocês tenham uma vez ou outra ouvido falar. A 169.254.0.0/16. 169.254. Essa é uma faixa que ela pode ser usada dentro de redes locais, não pode haver roteamento. Não tem como fazer roteamento. Se tentar roteamento, o pacote é descartado. Se alguém já usou redes do Windows, simplesmente liga os computadores, o que eles vão fazer na ausência de um DHCP ou de um autoendereçamento é que eles vão colocar o 69.254 e a outra parte do endereço, né, que é a parte de máquina, já que é um /16, ele vai criar dinamicamente para que os equipamentos se localizem na rede. Então, é uma faixa, normalmente ela é usada para autoconfiguração, localizar dispositivos, impressoras e coisas assim. Então, é uma coisa que funciona, certo? Mas a gente acaba quase não utilizando. Aqui no caso do IPv6, essa faixa aqui é a F80. Tá certo. Às vezes eu erro alguma coisa ali. Gente, a faixa FE80. Olha que bonitinho. Vocês estão vendo que é FE80, /64? Desses 8 agrupamentos, o primeiro agrupamento ele é fixo, FE80. São 128 bits. Né? Então, eu tenho 8 agrupamentos, 64 é metade. Então, os 4 primeiros agrupamentos, então ele vai ser assim, ó, FE80, 2.00, 2.00, 2.00. Essa é a parte de endereço de rede. Claro, como eu estou suprimindo o 0, porque não precisa, né? 00, 00, e aí tira só o primeiro e o último 2 pontos. Aí por isso que é FE80. Ó. Essa é a parte de máquina, né? O resto de rede pode atribuir livremente. Tranquilo? Dúvidas, pessoas, até agora? Sim, não? Tranquilo? Prosseguindo, pessoas. Dê uma olhada, pessoas, no computador de vocês. Todo mundo está no Linux, Windows, etc. Dá um ipconfig/all e dá um... Se alguém tiver no Windows, pessoas, por favor, ipconfig/all. Se alguém tiver no Linux... IP-4A, IP-6A, ou se alguém só quiser o comando IPA. Dá uma olhadinha, pessoas, por favor. Veja se vocês encontram o endereço FE80 aí, por favor. Se vocês encontram o loopback. Né? Eu vou colocar mais comandos de Linux, são os que eu conheço, né? Então, vocês vão ver IP,
O IP-4A, o 6A ele já vai mostrar os endereços de loopback e também das interfaces. Dê uma olhada aí, pessoas. Sei, pessoas, acharam? Endereço de loopback vocês têm? Sim? Não? Sim. Vocês também têm a faixa do F80, né? Sim. Ok. Tá? Gente, eu só estou querendo apresentar. A gente não vai ficar mexendo com IPv6 agora, não. Só quero que vocês entendam como é que a gente encaixa essa lógica e principalmente, como eu estava falando, conceitos do IPv4 que eles estão dispersos em várias RFCs, em remendos ao longo do tempo, e o IPv6 está tudo estruturado, por isso que didaticamente eu acho ele mais fácil. Ok, mas vamos continuar. Na rede local com roteamento intra-S, aí eu estou falando também de site local, né, que é a mesma expressão, ou ULA, que também se usa, ó, ULA, Unique Local Address, aí sim eu tenho uma faixa na classe A, na classe B, 72.16.00/12, lembrando, pessoas, é de um 72.16 até o 72.31, tá? E o 92.168.0.0/16, tá? Vai do 0 até o 255 como parte de endereço. Tá? Ó, classe A, classe B e classe C. E aí pode mexer livremente neles. Ok, pessoas? Então, essa faixa de endereço, elas podem sofrer roteamento intra-S, dentro da sua própria rede. Na hora que cai, sai do sistema autônomo, vai para outro sistema autônomo, cai no BGP da vida, já não funciona mais, é descartado. É o que a gente chama de rede IP falso, rede interna, etc. IP falso é delicado dizer, gente, porque na verdade é um IP normal. IP falso é quando está usando um endereço que não é aquele usado para endereçamento. Tá? Eu prefiro usar o site local, ou ULA, que é o termo que se usa em IPv6, ou endereço de rede local com roteamento intra-AS, perfeito? Aqui no caso, pessoas, já vai ser uma faixa bem mais específica, tá? Que é, desculpa, eu esqueci o multicast. Multicast. Onde é que eu vou encaixar ele para ficar bonitinho? Pera aí, pessoas. É o FC00/7. Tá? /7, olha só. Como eu estou falando de hexadecimal, eu tô usando cada letra, né? Hexadecimal é uma composição de 4 bits. Então, aqui eu tenho um byte, aqui eu tenho mais um byte. Então, esse primeiro byte aqui, ó, ele pode ser FC ou FD. Tá? Por isso que é um /7. Então, o último bitzinho ele pode mudar. Então, pode ser FC ou FD, ok? Normalmente se usa a faixa do FC. E aí tem multicast, gente, que eu esqueci aqui. Normalmente se coloca antes, coloca depois, tá? Eu quero entrar aqui, aqui tem mais uma brincadeirinha. Aqui, pessoas, vamos começar se não me engano, é /4, tá? Porque vai de 224 até 239. Como são 16 endereços, 2 na 4, 16, tá certo. 224 é um /24 e aqui é o FF.
Acho que é isso. Tá, não sei se é 64. Mas é o FF, tá, pessoas? Inclusive seria legal até colocar antes, mas tudo bem, não vou, porque daí porque a lógica não ficou bonito, né? Porque daí é FF, FE, FC, FD. Ou eles botam o contrário. Enfim, tá, gente? Mas só para ilustrar. Toda vez que começa com F, é rede local. Essa é a vantagem. Começou com F, é rede local. E aí tu sabe, tem roteamento, não tem roteamento, ou é multicast. O multicast no IPv6 ele é um pouquinho mais delicado, mas já entro no detalhe dele, tá? Só quero falar primeiro sobre endereçamento, depois sobre roteamento. E aí depois tem o site local. Site global, desculpa, site global. E aqui é meio complicado, porque quando eu quero colocar os endereços de IPv4, eu tenho que dizer que é o resto do que sobrou das classes A, B e C. Né? Porque essa aqui é a classe D, né? No multicast. E aqui, então, é o que sobrou. Então, por exemplo, a rede 128 é global, a 126 é global, né? A 172.34 é global. Aí tu tem que entender esses pequenos detalhezinhos. Porque, como eu falei, gente, essas faixas elas foram aparecendo em outras RFCs e foram acontecendo. Já aqui no caso, não. Barra 3? Tá certo. Aqui é 2000 barra 3. Significa que o endereço pode começar com 2 ou 3.000. E deu, gente. Isso é endereço global. O resto tá tudo reservado ainda. E aí, tu consegue entender melhor o que está acontecendo. Então, se começa com 2, é global. Se começa com F, é local. Se começa com E ou F, não sai da rede local. Se sai do C, sai, mas tem roteamento. E entra S. Né? Então aqui eu vou colocar, só para deixar claro, com roteamento inter AS. Né? Um BGP da vida consegue operar em cima dele. Certo? Então, gente, aqui a gente começa a entender que as coisas estão muito melhor organizadas dentro do IPv6. E aí alguns conceitos também começam a ficar muito mais óbvios. Certo? Essa primeira parte, ok? Ainda assim, eu quero falar do IPv4 e do IPv6, colocar eles lado a lado aqui, porque se eu tenho camada física e camada de enlace, né, e camada de rede, vamos separar um pouco. Na camada física, eu sempre vou ter que contemplar o broadcast, né? A camada física ela permite ter broadcast aqui, tanto em IPv4 quanto em IPv6. Né? Se eu vou colocar bcast aqui, só para ganhar espaço no quadro. Então, eu posso ter peraí, só um pouquinho. Eu posso ter unicast e eu posso ter broadcast, né? Certo, pessoas? Vou colocar a física mais enlace melhor aqui, ó. Peraí. Vou fazer só de rede. E ao dizer isso, vamos lá, agora eu quero pegar o conceito de multicast e aplicar para cá. Quando eu estou falando de redes físicas mais enlace em IPv4, significa que eu tenho endereços de MAC, associação, etc, 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 de forma que eu consigo fazer uma transmissão de 1 para 1, né? Uma vez que eu tenho dispositivos para fazer, como por exemplo um switch que vai fazer a comutação do pacote para fazer a entrega apenas no seu destino correspondente. Quem vai me ajudar, então, portanto, a fazer isso vai ser com a ajuda do ARP. Certo? É o ARP que vai fazer a resolução para fazer uma varredura na rede, fazer uma pergunta, alguém responder, ou ficar um anúncio, etc, etc, etc. Certo? Então, até aí, pessoas, tranquilo. A lógica broadcast é quando eu coloco o endereço, por exemplo, tudo F, e aí eu faço a transmissão para todos. Pausa, pessoas. O endereço MAC, que é da família I3E 802, tanto o 802.3, né, que derivou para a internet, quanto o 802.11,
e ponto 15, que são, respectivamente, Wi-Fi e Bluetooth. Quantos bits tem o endereço MAC? Vocês lembram? Vocês estão ainda? Eu tô falando. 48. Quantos? 48. 48, beleza. Tá? 6 bytes. Lembra essa informação, vou precisar dela daqui a pouco. Então, pessoas, vamos lá. Então, eu tenho uma forma de fazer uma correspondência, né? A partir de um endereço IP, eu posso pegar o endereço MAC, mandar o endereço MAC. Então, se eu mandar para um endereço MAC específico, ou se eu mandar tudo F, né? Que é o broadcast da camada física, eu consigo mandar para todos. Broadcast camada física, pessoal, cada física é enlace, né? Tá claro para todo mundo? Né? Se eu colocar o endereço MAC tudo em F, todos vão receber a mensagem, correto? Aqui no caso do IPv6 eu também vou ter, só que a diferença é que uma vez que eu tenho unicast e broadcast aqui, eu posso ter uma coisa muito mais legal. É que eu tenho alguns endereços específicos que eu posso mandar para um grupo de endereços. E aí eu posso configurar eles de certa forma, que é, ao invés de todos receberem, um grupo seleto, mas mais de um com certeza, e que vão receber essa faixa de mensagem. Então, unicast, broadcast e multicast são previsíveis aqui no caso. Já na camada de rede, então eu posso ter, lógico, unicast, eu posso ter multicast, eu posso ter broadcast e eu posso ter o Anycast. Certo? Lembrando, o Unicast é de 1 para 1, multicast é para um grupo seleto, broadcast é para todos e o Anycast é quando eu tenho vários endereços iguais e qualquer um deles é válido. Tá? Então, quando eu quero fazer comunicação com um servidor, mas eu tenho vários computadores com o mesmo endereço igual e qualquer um deles está apto a receber a mensagem e processar ela. Normalmente a gente está falando de grandes redes. Dificilmente a gente vai estar falando de redes pequenas. Já no caso do IPv6, eu também quero fazer a comunicação de 1 a 1. Eu quero fazer uma comunicação de 1 para N. E já que eu tenho broadcast na camada física em enlace e o multicast atende a praticamente todos os casos, não existe broadcast no IPv6, porque não precisa. Tá? Isso é uma coisa interessante, que eu achei estranho no começo, e à medida que eu fui me informando, eu cheguei à conclusão que não precisa. Se eu quiser avisar uma mensagem, um alerta, qualquer coisa, uma emergência a todos os dispositivos, eu já tenho isso implementado na camada física enlace. Se eu quiser mandar para um grupo seleto, que são todos os computadores, o multicast já me atende perfeitamente em relação a isso. Então, quando eu estou falando de multicast no IPv4, eu estou falando especificamente desse tipo de multicast. Mas o IPv6, eu tenho... Meu Deus, estou sujando a parede toda. Eu tenho esse caso aqui. E o multicast, pessoas, ele é essencial para o funcionamento do IPv6. Ele é essencial, não é uma opção. Tá? O IPv4 vai acontecer várias vezes que a gente tem algumas coisas opcionais. Aqui não, aqui é essencial o multicast. Sem multicast, o IPv6 não funciona. Tá? Isso é uma coisa importante. Outra coisa importante é que toda essa questão de localização dos endereços, essa conversão, não existe ARP no IPv6. Na verdade, o que vai existir é o Neighbor Discovery Protocol, que pega também mais um monte de problemas que tinha em IPv4, disso e daquilo, e acabou empacotando numa única solução. E aí ele vai usar o ICMP-v6. O ICMP, pessoas, se a gente estudar no IPv4, a gente vai ver que ele é um protocolo extremamente importante, porque ele responde mensagens para serviços que não teriam a resposta. Exemplo, eu fiz acesso a um servidor UDP, o servidor UDP vai dizer que porta fechada, alguma coisa assim, mas ele não vai responder. Como o UDP não implementa isso, né, não tem uma conexão não estabelecida, alguma coisa assim, o servidor, o sistema operacional, vai responder com um ICMP Port Unreachable, né, uma mensagem de controle.
Se eu quiser acessar um equipamento, um endereço IP que tem um destino e o destino não é alcançável, o roteador de borda, né, o último roteador, ao ver que ele não consegue alcançar o destino, ele vai te retornar um ICMP Host Unreachable. Então o ICMP ele é importante, é muito importante. Porém, ele não é essencial para o funcionamento do IPv4. Se eu quiser simplesmente descartar todo o ICMP, ele vai continuar funcionando mal, com atraso, com timeout, com má qualidade, mas vai funcionar. Né? Se eu tentar uma porta UDP que ela simplesmente não responde, eu espero estourar o timeout do sistema operacional, da aplicação e ponto final, continuo trabalhando. O legal seria eu ter uma resposta devida. Então, pessoas, aqui no caso, como ele precisa, para localizar a sua vizinhança, ó, Neighbor Discovery Protocol, eu preciso do ICMP v6 para praticamente tudo. Então, contrário ao IPv4, eu realmente preciso do ICMP porque eu preciso ter respostas, e as respostas vêm através do ICMP. Então, no multicast, eu uso muito o ICMP em multicast. Um desses exemplos é o anúncio de rota, por exemplo. Meu Deus, prefixo, root prefix. Neighbor. Aqui eu tenho. Oh, meu Deus. Root prefix é o prefixo de rota. Então, blá, 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 depois eu falo daqui a pouco. Deixa aqui por enquanto. Eu vou falar sobre ele. Tá, eu já falo agora, melhor. O Slack, né? E aí, pessoas, olha só, estão vendo aqui o que eu estava falando aqui no comecinho do IPv4? Essa parte de máquina, ela é criada dinamicamente. Assim como essa parte também vai ser criada dinamicamente. Mas isso deriva de uma lógica, tá? Claro que tem outras FCs, já vou falar sobre isso. O NDP, então, ele pode, por exemplo, anunciar prefixo, ele pode anunciar rota, né? Rota ou prefixo, por isso coloquei RP, mas não faz sentido. Vou colocar rota aqui só um pouquinho para ficar melhor. Slack, peraí, colocar assim, peraí, rota, prefixo, e aí vários outros serviços, DNS, não sei o que, tá? E aí o Slack, que é Service Less Address Auto Configuration, é a configuração sem um serviço central de configuração de endereço. Enquanto que aqui eu preciso, olha só, aqui eu preciso do ARP e se eu quiser fazer autoconfiguração, eu vou precisar de um DHCP, né, DHCP do IPv4, aqui eu não preciso. Eu até posso, se quiser, opcionalmente, usar a versão 6 do DHCP, mas ele é opcional. Se eu quiser, eu posso fazer tudo por autoconfiguração. O que ele vai fazer? Muito provavelmente os roteadores, eles vão ficar fazendo anúncios sobre IPv6 em multicast, dizendo qual é o prefixo da rede e qual é o roteador dele, um ou mais vários roteadores. E aí, os próprios equipamentos, cada um dos equipamentos, isso em IoT isso é muito mais interessante, né? Ao invés de ficar pendurado num servidor DHCP que pode cair, pode oscilar, eles vão pegar esse anúncio, um anúncio em rede, via multicast, né? Broadcast na camada física enlace, multicast na camada de rede. Né? Quando tem rede, o caso. Ele vai anunciar, então, rota e prefixo, ele vai pegar esse valor, vai compor a primeira faixa do endereço, né? A primeira parte da rede, e aí, baseado ou não no MAC, ele vai montar a sua parte de máquina. Então, se vocês abrirem o IP de vocês, vai aparecer, por exemplo, 28, não sei o que, F80, os pontos, não. Se vocês olharem, tem dois casos, tá? O primeiro caso tem alguns bits de controle e a parte de máquina, ela derivar diretamente do endereço MAC. Beleza? Só que nos últimos 2, 3 anos, até mais, apareceu muita questão de segurança, porque o endereço IP V6 deriva do MAC.
Logo, se eu simplesmente pegar o IPv6, tirar os bits de controle, eu consigo descobrir o MAC. Posso saber o fornecedor, sabendo o fornecedor eu posso saber alguma falha de segurança, alguma coisa assim. Perfeito? Vou ver lá que é da Cisco. Mas a Cisco, nesse driver tem uma falha de segurança, então posso tentar invadir, etc. Então, a Microsoft e outras empresas, elas entraram com uma RFC, que eu não vou lembrar agora de cabeça. Deixa eu olhar aqui só um pouquinho. Peraí. RFC, PV6. Peraí, que eu já vou pegar essa RFC. Eu tenho que achar ela. Onde é que ela está? Peraí. Se não, tudo bem. Eu deixo em aberto e mando para vocês depois, tá? Tá. Vai demorar, daí, para não ficar perdendo tempo, depois eu acho. Vou deixar em aberto aqui, daí eu continuo vendo depois. Mas existe uma RFC que foi formalizada, onde se dá a opção agora de usar o endereço formado a partir do prefixo da sua rede, composta por um MAC mais bits de controle, porque pelo fato do MAC ser de 48 bits, eu coloco mais 12 bits, mais 16, eu fecho os 64, então normalmente nas redes /64 eu consigo fazer Slack, que é autoconfiguração. Então é normal uma rede local ser uma /64, porque daí eu permito que os dispositivos terminais possam fazer uma autoconfiguração, sem que eu precise de um serviço central, como o DHCP, para fazer esse tipo de coisa. Ou seja, se eu tenho lá um dispositivo, um sensor, um IoT sobre IPv6, não tem necessidade. Ele liga, ele fica esperando o anúncio de rota, anúncio de prefixo, então ele consegue construir a sua tabela de roteamento e ele consegue construir fazer o seu endereçamento baseado nesses anúncios, né, os LDPs, que vêm a partir do roteador da rede local, né, uma vez que eu estou fazendo broadcast em camada física em enlace, para chegar depois num multicast em nível de rede. E aí eu faço esses anúncios e aí ele constrói. E outras coisas que eu posso também anunciar, claro, não tem espaço aqui, ó, DNSS, que é o serviço de DNS. Eu também posso anunciar quais são os servidores de DNS na rede. Então olha que interessante. Liga um equipamento IPv6, ele sabe que ele tem o seu endereço MAC, né, porque eu estou falando de família I3E 802, ele vai receber um anúncio de prefixo, e aí ele consegue construir a partir do prefixo da rede, usando o MAC ou um valor completamente aleatório, por uma questão de segurança e privacidade, eu consigo montar o endereçamento. Aí eu tenho o endereçamento, né, e a máscara, né, /64. Eu também posso receber um anúncio de DNSS, e aí eu posso configurar meus servidores DNS no equipamento. E eu também posso receber anúncio de rota. Claro, uma questão de segurança, sempre é bom ter esse tipo de cuidado, porque qualquer um que estiver anunciando rota, ele vai pegar, né? Ele vai confiar dentro da sua rede local. Aliás, pausa, na rede I3E802, você confia nos dispositivos da sua rede local, tá? Isso sempre foi praxe aqui, tanto IPv4 quanto IPv6. E aí, então, ele vai receber DNS, ele vai montar o IP com máscara e ter rota, ou seja, toda a configuração está pronta. Isso faz com que eu tenha uma grande vantagem do IPv6 em relação ao IPv4. Beleza, pessoas? Embora, como eu sempre digo, dá para fazer alguma coisa? Dá para fazer alguma coisa? Dá, mas sempre tem aqueles pequenos remendos para resolver o problema. Sendo que no IPv6 é muito mais claro. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando a gente for mexer lá na frente com a WebRTC, a gente tem que escolher os caminhos e a gente vai ver que a aplicação ela vai anunciar todos os seus caminhos possíveis, IPv4 e IPv6, onde se acredita que por IPv6 talvez a gente não tenha o problema de NAT, a gente pode até ter problema de filtro de pacote, mas NAT não. Ou seja, tentar caminhos melhores para fazer a transmissão. Não que IPv6 seja mais rápido, talvez os provedores possam dar prioridade a esses pacotes, mas para nós não tem melhoria. O que talvez tenha é redução de problemas de rede, como NAT, filtro de pacotes e algum outro bloqueio na rede, como traffic shaping, coisa assim. Beleza, pessoas? Tranquilo?
Dúvidas? Professor, Hum. só para ser um pouquinho mais justo, né, a explicação do professor é bem detalhada, né, fez a gente relembrar, mas a gente teve essa parte sim no curso, tá? Talvez como foi lá no começo, em redes com o Dilson, a gente não lembra. Foi em rede Zoom, né? Teve isso, Tá. deixar claro aqui. Já registrado, né? Pra não ficar falando mal dos prof. Brincadeira. Fechou, pessoas? Posso apagar aqui? Sim? Não? Sim, não? Fechou. Fechou? Deixa eu apagar aqui. Pessoas, já são 11h16. Vamos encaminhando para os finalmente da aula. Essa aula, de qualquer forma, só para deixar evidente, tá, pessoas? Ela ia acontecer em algum momento, mas é só para, já que vocês já viram, fazer um resgate, porque, como eu disse para vocês, eu preciso que vocês só deem uma olhada em revisão de TCP, o DP, saber se vocês lembram estabelecimento de conexão, as flags do TCP, alguma coisa do cabeçalho, multiplexação de porta, coisa assim, tá, gente? Não tem nada de... Aqui não tem nenhuma novidade, tirando o IPv6, assim, talvez alguma coisa, mas não tem nenhuma coisa. Então, o que eu preciso para agora? Então, eu vou pegar essa aula, vou até acabar ela, só um pouquinho, acabou a aula oficialmente.